Shalom a todos, boa tarde. Hoje Boa são tarde. 27 de junho de 2026, 2 de Tammuz de 5.786. Daremos início ao nosso Avodá Hashem. Asirei Beteha, Odie Hallelujah Selah. Asirei Hansikahalo, Asirei Hansi Adonai Eloha, Tehila, Le Davi, Ahoniha, Elohai Hamele, Vavaha, Shihaleu Lampai. Behoion avareha vahalela shihaleu lampai gado Adonai umehulu aneod beligulato en heken dole doi asabamaseha ugurote hai agitu handakevo rodeha Iliveni filho terra, será desunoro terra e almeru, uyaha, asa plena, zerreha torra, e abiu, depi a terra, e era nenhum, hanum verahum, Adonai, ere paim, gudor, haser, Tove Adonai Lako Vehahava Akomasa Yudu Adonai Komaseha Vahasideha Ieva Veha Kevod Maha Yomeru Ugurateha Ieda Birulehu Tiale Dine Hadangevurotav Evohada Mahuto Mahutiha Mahukololami Umeshateha Behodovado Someha Donai Leho Haluflim Vezokef Leho Akefusim Eleho Eleira Isaberu Viatanoten la Leho Lam Deitou Potia etia de masbia leho hai ratson sadik Adonai beho aderaha behasidi beho masav karov Adonai leho a Corea leho a sheikraho biene Rezon Ieraiate Veshaviatan Shemashevoshem Some Adonai Ekoahava Vekoraresai I Ashimi Tehila Adonai Ieda Berepi Ivareko Basa Senkucho Leolam Vai Bananune Vaeria Miata Veadola. Aleluia. Hashem, que as recitações dos Terrilim dessa tarde cheguem ao mundo espirituais e crie mérito para alcançar cura completa e pronto restabelecimento, proteção, bênção familiar, abrir a madre, casamentos, êxito, sustento, causa na justiça, elevação da alma. Lehu nerane nala donai, nariá letsu estenu, nekademá fanavi betodá, bismirot nariá lo, que ele gadou Adonai, o Melech gadou a Elohim. Vinde e elevemos nossas canções para o eterno,
aclamemos a rocha de nossa salvação. Com ações de graça apresentaremos perante ele, e em seu louvor entoaremos. Pois o Eterno é luz e Rei majestoso acima de todos poderosos. Ao mestre do canto, um salmo de David. Que o Eterno te responda no dia da tua tribulação e te traga a um refúgio seguro, o nome do Deus de Jacove. Que de seu santuário te envie auxílio e que ele de Sião te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas e conceda o desejo do teu coração e realize os teus desígnios. Que nos jubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda ao Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno terá vitória sem ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste. Com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós somente no nome do Eterno nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde ao nosso Deus, no dia em que te invocarmos. Salmo 13. Ao mestre canta um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim aplicará a tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e sono no coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz dos meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga meu inimigo, eu venci, e se regozije os seus opressores, e regozije meus opressores, por me verem caído. Sempre em sua benevolência confiei. Meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então pranto ao Eterno que me acumulou de benefícios. Porque, Salmo 10. Porque te mantens distante, ó Eterno? Porque te ocultas em tempos tormentosos como este? O perverso em sua maldade persegue os pobres, e em suas armadilhas o aprisiona. O cobiçoso se vangloria de sua incontida ambição, e o iníquo ousa blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho diz o malévolo, ele me julgarás, Deus não existe. Este é seu pensamento. Bem-sucedido parece seus caminhos, de teus julgamentos se distanciam, seus inimigos ele despreza. Ele pensa em seu coração, nada me fará tropeçar. Em nenhuma geração enfrentarei adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia, e sobre sua língua a discórdia e iniquidade. Juntas aldeias se põe à espreita, e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o oprimido, como um leão em sua cova tocaia o pobre, para em suas redes o capturar. Abaixa-se, rasteja sobre seu poder, caem os indefesos. Diz seu coração, Deus esqueceu, ele escondeu sua face e nada pode ver. Ergue-te, ó Eterno, estende tua mão e não esqueça os desamparados, ó Deus, porque o perverso te insulta e diz em seu coração, não há de punir. Mas tu vês e observa a labuta fatigante e a amargura desesperançada, e estende tua mão confortadora. Em ti se apoia o oprimido, e ao órfão traze auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador, para que desapareça.
O eterno reino reinará para todo sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra ele se rebelaram. Dá ouvido ao clamor dos oprimidos, ó Eterno, dá firmeza a seu coração e ouve-os, para que vingado seja o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Para o Axé. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. No eterno eu me refugio, como poderão dizer, foge para a montanha, como um pássaro perseguido. Como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas, para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer? O Eterno de seu sagrado templo, de seu trono celeste, prescruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será sua poção. Pois justo é o Eterno, que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Posso? Salmos 12, ao mestre de canto, acompanhando Xerimi, um salmo de Davi. Salva-me, Eterno, pois não há mais piedosos dentre os filhos dos homens. Desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com seu próximo, com duplicidade e falas aduladoras. Destrói, ó Eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Aqueles que dizem prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos, quem pode ser nosso Senhor? Por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes, agirei agora, irá o Eterno. Trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como prata, por 7 vezes topada no candeeiro. Tu, Eterno, os protegerás, preservarás, desde agora e para sempre. Em vão os circuncidam os ímpios, enquanto dentre todos os homens elevas os piedosos. Salmo 13. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, Eterno, você me para sempre? Até quando de mim ficará certo? Até quando terei dias repetindo isso em meu nome e aflição no meu coração? Até quando me subjugarão meus inimigos? Olha para mim, responde, meu Eterno, meu Deus. Restaura a luz dos meus olhos, para que eu não diga em cima da morte, para que eu não diga meu inimigo, Deus em si, e que regozijam meus opressores, temerem caído. Sempre em toda benevolência, eu confiei. Meu coração visitará com tua salvação. Eu clarei então sempre ao Eterno, que me acumulou de benefício.
Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. São corruptas e abominadas as ações do homem. Ninguém pratica o bem. Dos céus o Eterno prescruta os homens, buscando aquele que tem inteligência e cujo pensamento busca. Entretanto, todos se perverteram, e não há um único que pratique o bem. Serão tão insensíveis todos os que devoram meu povo, como se devoram pão, e que não invocam o Eterno. Ante o Eterno tremerão de medo, pois Deus está presente no círculo dos justos. Arrepender-se-ão do juízo que impuseram sobre o humilde, pois o Eterno é seu escudo e proteção. Que de Sião logo vem a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer retornar seu povo, então Jacob rejubilará e Israel se alegrará. Um salmo de Davi. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo? Quem acenderá o teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra o seu companheiro, nem causou vergonha ao seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas os tementes a Deus concede a honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou o seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta jamais sucumbirá. Mictã de David. Protege-me, ó Eterno, porque em ti busquei refúgio. A meu Deus proclamei: és meu Senhor e meu benfeitor, e nada há para mim acima de ti. Quanto aos puros e santos da terra, são as figuras ilustres com quem me comprazo. Padecerão, porém, severas penas aqueles que trocam sua confiança no Eterno por falsos deuses. Não participarei das libações com o sangue de suas oferendas, e seus nomes não serão pronunciados por meus lábios. O Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice. É de minha sorte o sustentáculo. Aprazíveis e amenos são os lugares a mim destinados. Bela é a minha herança. Bendirei o Eterno que me guia, e até de noite me adverte o coração. Consciente estou sempre da presença do Eterno. Estando ele à minha direita, não poderá me abalar. Por isso se alegra meu coração, se regozija minha alma, descansa seguro o meu corpo, pois ao Seol não abandonarás a minha alma, nem permitirá que com a corrupção me depare. Far-me-ás conhecer a vereda da vida, e em tua presença a alegria se torna plena, a tua destra as delícias são eternas. Uma oração de Davi. Ouve, ó Eterno, minha causa, que é justa. Atende o meu clamor e escuta a minha oração, pois ela não provém de lábios enganosos. De ti emanará meu julgamento, de ti que tudo vês com equidade. À noite prescrutaste meu coração, tu me testaste, e de pecaminoso nada encontraste. Meu pensamento é coerente com minhas palavras, para que minhas ações se pautem por teus pronunciamentos. Do caminho dos infratores me afasta. Quando meus passos trilham teus caminhos, não vacilam meus pés. Eu te invoquei e sei que me responderás. Ó Eterno, volta para mim teu ouvido e atenta às minhas palavras. Estende tua misericórdia e salva com tua destra os que em ti se refugiam, daqueles que contra eles se levantam. Guarda-me com o desvelo com que se cuida da pupila dos olhos. Esconde-me sobre a sombra de tuas asas.
dos perversos que me querem saquear, dos inimigos que me cercam e querem se apoderar de minha alma. Cerram a piedade, seus olhos empedernidos, e com arrogância pronunciam palavras duras. Cercam agora nossos passos e buscam seus olhos o meio de lançar-nos por terra. Assemelha-se ao leão que espreita, pronto a devorar sua presa, ou como o leãozinho emboscado em seu esconderijo. Ergue-te, ó Eterno, para subjugá-lo, e com tua espada livra minha alma dos perversos. Que somente tua mão eu chegue à morte, como aqueles que atingem idade avançada, cuja porção é a vida eterna, que acumula de teus tesouros, que se alegram com seus rebentos, a quem farão herdar o seu legado. Quanto a mim, por minha integridade, contemplarei tua face, e ao despertar serei saciado por tua visão. Amém. 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 Um cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte de Sião, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Não permanecerá o cetro dos ímpios com poder sobre a terra do justo, porque não sejam tentados, para que não sejam tentados a deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, ao justo e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, que o Eterno os conduzam junto com todos os malévolos, à destruição, e que haja a paz sobre Israel. Salmo 94. Ó Eterno, Deus de vingança, mostra-te. Aparece, ó Deus de vingança. Ergue, ó juiz eterno, e retribui a soberba como merecem. Até quando, Eterno? Até quando ficarão os perversos? E se derramarão em discursos arrogantes, e se vangloriarão os que praticam iniquidade. Eles esmagam o teu povo e afligem o serão. Assassinam a viúva, o estrangeiro e o órfão. Eles murmuram: o Eterno nada verá, nem saberá. O Deus de Jacó. Tentai compreender, ignorantes entre o povo, e vós insensatos, quando havereis de querer se perceber? Porventura não escutará quem plantou os ouvidos? Não enxergará quem criou os olhos? Não haverá disponível meu as nações, e trouxe aos homens os saberes? O Eterno bem sabe quão vãos são os pensamentos do homem. Feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, ele recebe ensinamento para sua Torá. Pois então, dá-lhe conforto na espada de adversidade, enquanto para o perverso prepara uma cova. O Eterno não rejeitará seus povo, nem desamparará a sua herança. Justiça será feita aos íntegros, e seja obedecida por seus retos de coração. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem fala por mim contra os inimigos? Não tivesse o Eterno sido meu auxílio, minha alma estaria em breve na maravilha de Deus. Quando eu disse, meu pé resvalou, sua bondade é eterna e certeza. Quando a dúvida se multiplicava em meu coração, seu conforto alegrava minha alma. Pode o trono da perversidade estar contigo saciado? Ou com aquele que sob a aparência da lei exceto a maldade?
Estes se reúnem para tramar contra a alma do justo e condenar o sangue inocente. Mas o Eterno é meu baluarte, meu refúgio, a alta rocha em que me abrigo. Faz sobre os malévolos sua própria iniquidade, e com sua própria maldade tudo exterminará. Sim, o Eterno é nosso Deus, tudo exterminará. Sim. Ao Ao mestre do mestre, campo. acompanhado com música instrumental, um salmo de Davi. Eterno, não me castigue em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apieda-te de mim, ó Eterno, porque falece Tá minhas certo. forças. Cura-me, pois de terror treme meus ossos. Abalada está minha alma. E tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna, ó Eterno, e livra minha alma. Salva-me por tua imensa misericórdia, pois não se erguem louvores a ti entre os mortos. No Seol, quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer. Toda noite transborda o leito com meu pranto. Inunda-se com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. Consumido pela aflição estão meus olhos, envelhecido por causa dos meus inimigos. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz de meus lamentos, ouviu minha súplica e aceitará minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror, de pronto hão de recuar, envergonhados. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responda-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga meu inimigo, eu venci, e regozije meus opressores, por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei meu coração, exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno que me cumulou benefícios. Um salmo de Davi. O Eterno é o meu pastor e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo, teu cajado e teu bordão te darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença dos meus inimigos, unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pois ele fundou sobre os mares, sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas, cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênção, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Erguei ao porto os vossos patentes, ampliai-vos a portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei ao porto os vossos batentes, sim, ampliai-vos a portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. De Davi, de um masquil. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e seu pecado é relevado. Bem-aventurado o homem que o Eterno não considera iníquo e em cujo espírito não há falsidade.
Enquanto calei, meus ossos se definharam e meus gemidos ecoavam todo o tempo, pois dia e noite pesava tua mão sobre mim e desvanecia minha força. Então, meus pecados a ti confessei e minha iniquidade não encobriu. Eu disse: confessarei minhas transgressões para o Eterno, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, suplicará a ti todo devoto no momento propício para que a correnteza das águas revoltas não o alcance. Tu és o meu abrigo, dos infortúnios me guardas, com cânticos de salvação me envolves, diz o Eterno. Instruir-te e te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Não seja como o cavalo, como a mula, que não possuem compreensão e que apenas com rédeas e cabrestos podem ser domados e que não se aproximam de ti. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, porém, aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve, e alegrem-se no Eterno, e rejubilem-se, ó justo, e exultai todos os retos de coração. Ao mestre do canto, dos filhos de Cora, um salmo sobre Álamo. Deus é nossa proteção e nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra ou desabem os montes, sobre o coração dos mares, nada temeremos. Ainda que se encrespe as águas e se lancem com fúrias contra os rochedos, afluente de um tranquilo rio, banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Agita-se nações e cambaleia-se império, pois ao elevar sua voz, abalará toda a terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco, que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Vinde perceber as obras do Eterno que espalhou desolação na terra. Fez parar as guerras em todos os confins da terra. Quebrou arco, partiu lança e em chamas destruiu os carros de combate. Cessai e sabei que eu, o Eterno, elevar-me-ei acima de todos os povos da terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco, que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Amém. Amém. Salmo 83. Enquanto o salmo de Asaf. Ó Deus, não te mantenhas em silêncio, não hajas como um surdo, e não te cales, ó Deus, pois eles que dizem teus inimigos, e os que te odeiam levantaram suas cabeças. Contra teu povo, eles tramam maldade e conspiram contra teus protegidos. Eles dizem, vamos destruí-los, para que não seja uma nação, e da mais alta lembrança do nome de Israel. Todos os homens que conspiram contra ti e causam impacto. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agaritas, Ebal e Amon e Amaleque, a Filisteia e os habitantes de Tiro, até a Assíria, a ele se associou e se tornou o braço forte dos filhos de Ló. Trata-os como a Midian, como a Cisrá, como a Yavim no Quixão. Eles foram aniquilados com dor, tornando-se adobo para a terra. Faz a seus nobres como a Oreb de Beer, e a todos os seus príncipes como a Zeva, Salmoná.
que disseram: apoderemos-nos da morada de Deus. Meu Deus, faça que sejam como o pó no redemoinho, e como palha ao vento, como o fogo que consome a floresta, e como a chama que incendeia a montanha. Persegue-os com sua tempestade e atemoriza-os com seu tormento. Cobre suas faces de vergonha, para que busquem o teu nome eterno, que sejam humilhados e atemorizados para sempre, e assim serão abatidos e perecerão. Saberão então que tu, o teu nome é eterno, eterno, e que tu é eterno, és o soberano de toda a terra. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo ao Eterno. Apresentai-vos com cântico diante dele, servi-o com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus, ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é o pastor. Com ação de graças atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque pleno de bondade é o Eterno. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estende por toda a geração. Um cântico para a sessão. Ergo os meus olhos para o alto, de onde me virá meu auxílio? Meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é tua proteção, como uma sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sobre o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal. Ele preservará tua alma. Estarás sob sua proteção ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Um cântico de acessão de David. Regozijei-me quando me disseram: vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno que a ti se dirigiam, como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prospere os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Um cântico de ascensão. Das profundezas do abismo clama a ti, ó Eterno. Ouve minha voz e permita que estejam atentos teus ouvidos a meu brado suplicante. Se mantivesse diante de ti a imagem de todas as nossas iniquidades, quem mereceria subsistir? Mas tu mantens aberta a porta do perdão para que possa ser reverenciado com amor e respeito. Pelo Eterno aguardo esperançoso, por sua palavra de perdão espero. Por ele minha alma anseia. Mais que o vigia noturno, busca a chegada do alvorecer. Sim, mais do que ele anseia pelo amanhecer, deseja minha alma o Eterno. Ó Israel, põe no Eterno toda a tua esperança, pois nele está a benignidade e com ele vem a redenção. Certamente ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 150, aleluia. Louvado seja o Eterno. Vinde louvai-o em seu santuário. Louvai-o diante do firmamento, onde se manifesta seu poder. Louvai-o pela grandeza dos seus atos. Louvai-o como deve ser louvado, por sua extraordinária dimensão. Louvai-o ao som do chofar. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com melodia e ritmo.
Louvai-o com a música de órgão e flauta. Louvai-o com o clangor de símbolos. Louvai-o com altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Eterno. Aleluia. E toda a congregação dos filhos de Israel queixou-se no outro dia contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós causaste a morte do povo do Eterno. E ao congregasses na assembleia contra Moisés e contra Arão, viraram-se para a tenda da reunião. Eis que a nuvem a cobriu e a glória do Eterno apareceu. E Moisés e Arão vieram à frente da tenda da reunião. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Ide, saia do meio desta congregação, em um momento os consumirei. E atiraram-se sobre os seus rostos, e Moisés disse a Arão: Tome o incensário, e põe nele fogo do altar, e põe incenso, e leva-o depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque a ira saiu diante do Eterno, e já começou a mortandade. E Arão tomou como Moisés falara, e correu ao meio da congregação. Eis que já havia começado a mortandade do povo. E pôs o incenso e fez expiação pelo povo. E pôs-se entre os mortos e entre os vivos. E a mortandade se deteve. E os que morreram na praga, 14.700, além dos que morreram por causa do Cora. E Arão voltou para Moisés à entrada da tenda da reunião, e a mortandade se deteve. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fale aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada tribo de seu pai, de todos seus príncipes, 12 varas segundo as tribos de seus pais, e escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Até aqui? Uhum. Baruch Hashem. Então, meninas, nós vimos aí, né, o castigo pelo pecado. Mas tem algo muito interessante. Quando Cora começou a rebelião, né, ele convidou os homens, né, de Shevet, Ruven, da tribo de Ruven, para se ajuntar a ele. Um deles, fica impressionado com palavras de Cora e decidiu segui-lo. Quando On voltou para casa, ele disse à sua esposa: Eu me juntei a Cora na briga contra Moshe. A esposa de On sabia que Cora era perverso. Ela disse ao marido: Isso não é inteligente. O que você ganhará se juntando a Cora? Mesmo que ele ganhe, ele não pegará a liderança para si e não a dividirá com você. Agora é tarde, disse On. Eu já dei minha palavra a Cora de que iria ajudá-lo. Mas o interessante é que a esposa dele, né, o salvou, né? Que ela vai embriagar ele de vinho, ele dorme e, e ela chega, né, e os homens vão lá para buscar ele. E o que acontece? Ela está sem o véu, sem a cobertura da cabeça. Aí os homens não entram. Ele salvou, entendeu? Por causa disso. Então vamos lá, mais algum. Cora e seus seguidores negavam que as palavras de Moshe eram verdadeiras. Se eles tivessem permanecido vivos,
mais e mais judeus começariam a acreditar em sua apicortute, negação da veracidade da Torá. Moshe rezou para que Korah, né, para que fossem cortados do povo judeu todo o Bnei Israel. Ou seja, Moshe rezou, né, que todos aqueles que estavam em rebelião fossem cortados, né, de Bnei Israel. Por quê? Quanto mais se ficassem eles, o que aconteceria? Mais iam sido corrompidos. Desculpa, meninas. Tal como um homem doente na parábola foi salvo, porque o médico amputou sua perna, da mesma forma, Bnei Israel foram salvos da destruição através da punição do grupo de Cora. Hashem aceita a tefilá de Moshe. Enquanto Moshe rezava para Hashem, o sol e a lua se levantaram diante de Hashem. Eles ameaçaram: se o Senhor não responder a tefilá de Moshe, nós recusaremos a brilhar no mundo. Nós fomos criados para dar luz, a fim de que Bnei Israel possam cumprir a Torá. Como Cora e seus seguidores atacaram, né, a Torá, a existência do mundo estava em perigo. Aí nós sabemos que o que aconteceu com Cora, né? O interessante foi os filhos de Cora. Por quê? Eles se salvaram, mas por que eles se salvaram? Quando a terra se abriu, tinha um lugar elevado. Então, eles fizeram techuvá. E esse lugar elevado que tinha é onde eles foram salvos, Baruch Hashem. Quando se faz techuvá, o Eterno vela por tudo, né, meninas? Vamos dizer que um resuminho da primeira, segunda e terceira aliá. Então, nós vimos a terceira aliá, foi ontem, né? Datã, Cora, Revirã, lideram uma rebelião contra Moshe. Eles afirmaram que toda criação, toda congregação era santa, e questionaram, né, a liderança de Moshe e Araron, escolhida por Hashem. Você nunca pode questionar, né, uma liderança quando é escolhida por Hashem, porque Hashem trata direto com um líder. Então, que lição que nós aprendemos da de ontem? Inveja, orgulho e busca por honra podem levar uma pessoa a desafiar a vontade divina. Aí que mora o perigo, né? A segunda liar, que foi lida, segunda Moshe propõe o teste do incensário. Cora e seus seguidores apresentam o Ketoret, que é o incenso. Até hoje, na Havdalah, né? Se tem um Ketoret, né? O incenso, a gente cheira o incenso. Diante de Hashem, para que fique claro que foi realmente escolhido. Lição principal: a verdadeira aliança espiritual não é conquistada pela ambição, mas concedida por Hashem. A terceira aliança foi a que nós lemos ontem. Hashem ordena que o povo se afaste dos rebeldes. A terra encolhe Cora, Datã e Virã, e 250 homens que ofereceram o incenso são consumidos pelo fogo. O incensário são transformados em quê? Revestimento para quê? Para o altar, como lembrança eterna. E que lição nós tiramos, né,
da Paraxá da Liá de ontem, a santidade exige humildade e submissão à vontade de Hashem. Não adianta a pessoa ser humilde e não ter submissão a Hashem, né? A quarta aliá foi o que nós lemos hoje, né? O tema central dela. Após o castigo, os rebeldes, né? O povo acusa Moshe e Ararão pela morte deles. O que Hashem faz? Hashem envia uma praga. Ararão corre com incensário sagrado e coloca entre os vivos e os mortos, interrompendo a praga. O tema central da Liá de hoje é o poder da compaixão, da intercessão e do amor pelo povo de Israel. Vou pegar um gancho aqui, né, porque aqui está pelo povo de Israel. Como os judeus têm amor um pelos outros, nós, como filhas de Noa, temos que ter amor uma pelas outras também. Rashi explica que o povo ainda não compreendia o julgamento feito de Hashem e não de Moshe. Quando Ararão oferece o incenso, ele demonstra que mesmo Ketoret, que trouxe morte aos rebeldes, pode trazer vida quando usado conforme a vontade divina. Então, nós devemos saber como usar as nossas falas, né? Os nossos ensinamentos, as nossas preces, entendeu? Tem que ser tudo como que a vontade divina. Rambam, ele ensina que a praga revela a gravidade de falar contra os servos escolhidos por Hashem. Ararão não pensa em si mesmo, corre imediatamente para salvar o povo. Este é o modelo do verdadeiro líder espiritual. Já o Ovadia Sforno, ele destaca que Ararão se coloca literalmente entre vivos e os mortos. Isso simboliza o papel do justo que cria uma ponte entre o céu e a terra. No Midrash relata que o anjo da morte revelou a Moshe que o Ketoret possui o poder de deter decretos severos quando oferecidos adequadamente. Por isso, Moshe ordena a Ararão, leve o incenso. O Talmud e a Gemara, no Tratado de Shabat, e em outras passagens, os sábios relacionam o Ketoret à proteção contra causas espirituais. A fumaça do incenso simboliza as orações que sobem diariamente diante de Hashem. Então, quer dizer, nossas orações são o quê? Incenso perante Hashem. Por isso que nós temos que estar vestido de ziniut, entendeu? Por isso que nós temos que estar falando mansamente. Se somos mulheres casadas, cabeça coberta, a solteira é bom cobrir também, pelo menos na hora das rezas, viu, gente? Seria muito bom. Na Kabbalah e no Zohar ensina que o Ketoret une atributos de julgamento e misericórdia. Então, quer dizer, se as nossas orações são como um incenso, aí, né, a gente já tira aqui também. Os 11 ingredientes do incenso representam a capacidade de elevar-se até mesmo aos aspectos mais baixos da realidade. Quando Ararão oferece o Ketoret, ele restaura a harmonia espiritual, porque estava havendo uma praga, por causa da rebelião. Então, quer dizer, quando Ararão, ele oferece a Hashem, né, o Ketoret, o que acontece? A harmonia espiritual volta a reinar, né?
ela volta a ser estabelecida no local, porque era maravilhoso do jeito que era o Mishkan e as tribos, era tudo muito organizado. O Zohar ensina que Araron estava entre julgamento e misericórdia, acusação e perdão, morte espiritual e vida espiritual. Ele tornou-se um canal de paz. A Hassidut, ela vai nos ensinar, ou seja, explicar, que a praga simboliza a separação da vida, a separação da fonte da vida. O Ketoret vem da raiz ligada, a ligação e conexão. Araron restabelece o quê? A conexão ou ligação do povo com Hashem, porque a ligação ou a conexão foi desfeita naquele momento de rebelião. Porque não tem como a pessoa estar em rebelião e ela ter uma conexão com Hashem. Não tem. Né? O Tânia vai nos ensinar que a alma divina pode superar os julgamentos quando despertar amor e temor sincero por Hashem. O Ketoret representa a elevação da alma do ego. Então, mais uma representação aí para nós guardarmos, né? O ensinamento do Rebbe de Lubavitch, Mendel Chernesson, explica que Araron esperou ser chamado 2 vezes. Ele correu para salvar vidas. O verdadeiro amor ao próximo não permanece passivo, ele age imediatamente. Nos 4 níveis, né, de interpretação do Pardes, o primeiro nível, Pichat, que é o nível literal, Araron vai interromper uma praga através da oferta do incenso, foi o que nós vimos. Já o Remes, a alusão, o justo protege sua geração. O Drash, o mielético, vai nos falar que a oração sincera pode transformar decretos severos. Já o místico, né, que é o Sod, a união com Hashem harmoniza a misericórdia do julgamento. A ética dos pais Pirkei Avot, Araron é o exemplo perfeito do ensinamento. Seja, dos discípulos de Araron, amem a paz, persiga a paz, ame as criaturas e aproxime-as da Torá. Mesmo após ser acusado injustamente, ele corre para salvar aqueles que o criticavam. Esta ela é estudada nas yeshivot, por que o povo continuou reclamando após tantos milagres? Primeira pergunta. Como Ketoret pode trazer vida e morte? O que diferencia Korah de Araron? O que caracteriza um verdadeiro líder? Como transformar julgamentos em misericórdia? Quem interrompeu a praga? Araron Hacoin. Quantas pessoas morreram? 14.700, além dos que morreram na rebelião com Cora, viu, gente? Foi muita gente.
O que parou a praga? O Quetorete oferecido conforme a ordem dada de Hashem. Qual foi a maior virtude de Araron? O amor ao próximo e a prontidão para ajudar. O que aprendemos? Que a humildade salva, enquanto o orgulho destrói. Toda pessoa que é orgulhosa, ela destrói por onde ela passa. E qual é a aplicação para nós, né, as Batinoa desta Liá? Não responder críticas com raiva, orar pelos outros, inclusive pelos que nos ferem, desenvolver humildade, buscar ser instrumentos de paz, confiar em Hashem, mesmo quando não entendemos os acontecimentos. Assim como Araron ficou entre os vivos e os mortos, uma batinoa pode ser uma ponte dentro de paz. Pode ser uma ponte de paz dentro da família e da comunidade. Agora nós vamos para uma meditação. Só um minutinho. Fechem seus olhos. Sentem-se confortavelmente. Depois eu vou responder. Sentem-se confortavelmente. Respirem fundo. Desliga do mundo agora, desliga do que você tem que fazer, do que está ao seu redor e de redor. Agora, conecte-se com Hashem. Respire fundo. Solte bem devagarzinho o ar. Mais uma vez. Mais uma vez. Imagine Araron segurando o Quetorete. À sua frente, exige uma separação entre julgamento e misericórdia. Agora visualize uma luz dourada descendo do céu. Essa luz toca o seu coração. Repita silenciosamente. Hashem, ajuda-me a ser instrumento de paz. Ajuda-me a responder com bondade. Ajuda-me a aproximar-te de ti. Com humildade. Sinta
toda crítica, medo, tristeza, dissolvendo. Visualize a paz descendo, a paz preenchendo a sua alma. Permaneça alguns instantes assim. Pai do universo, assim como Ararão correu para trazer vida ao povo, ajude a levar a paz onde houver conflito, esperança onde houver tristeza e fé onde houver dúvida. Que eu aprenda a agir com humildade, amor e compaixão. Protege minha família, meus amigos e toda a comunidade Benenu. Purifica-nos, os nossos pensamentos, fortalece minha emuná e minha bitachon, que eu seja um canal de bondade, justiça neste mundo. Em teu nome santo, confio e espero. Amém. Vi. Amém. Vau, Alena. Amém, filho, amém. Amém, vi, amém. Amém. De pé, meninas. É nosso dever louvar o Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência. Por Ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra. Por Ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão com aquele das suas multidões. Porque Ele se prostra à futilidade e à nulidade. Mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo Rei dos Reis, o Santo bendito seja, que expande os céus, estabelece a terra e cujo assento da glória está nos céus acima, cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é nosso Deus e não há nenhum outro. Em verdade, ele é nosso Rei e nada há além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, este dia e leve ao teu coração, que Adonai é Deus nos céus acima e sobre a terra abaixo, não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus. Vê em breve o esplendor de teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará teu nome, dirigindo a ti todos os ímpios da terra. Então, todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar todo joelho, toda língua deve jurar por teu nome. Perante ti, Adonai, nosso Deus, eles curvar-se-ão, prostrar-se-ão, e darão honra à glória do teu nome, e todos assumirão sobre si o jugo do teu reinado, que em breve tu reines sobre eles para todo sempre. Pois a realeza é tua, e por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. Adonai reinará para sempre, e está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e o seu nome um. Baruch Hashem. Respondendo a pergunta lá do chat, né? No versículo 13 fala que ele ficou entre os mortos e vivos, e a praga foi detida. Então, quando a praga começou a se espalhar pelo acampamento, pessoas já estavam morrendo, enquanto os outros estavam ainda estavam vivas. Ararom pegou insensato, e o que? Torete correu para o meio da congregação. Vocês imagina isso? E posicionou-se fisicamente entre a área onde estava a praga
já havia atingido as pessoas e a área onde ainda não havia, né, chegado. Assim, ele ficou literalmente entre os vivos e os mortos. Respondidos? Mais alguma perguntinha, meninas? Pode perguntar. Talvez se ele não tivesse se colocado, né? No caso, ele se colocou, então abriria mais a boca, né? Naquele chão, engoliria mais pessoas, Porque, né? na Então, verdade, nós podemos até ver assim, qual foi a praga, né? Porque veio uma praga, por causa dos... Aqui já tinha morrido pessoa, entendeu? Aqui já tinha morrido pessoas, a terra já tinha engolido as pessoas. Então, então, aí o povo ainda continuou a murmurar contra Moshe. Continuou a falar, entendeu? E murmurando. O que aconteceu? Aí veio a praga, entendeu? A Torá não vai especificar qual foi a natureza física da praga em Bar Midbar 17, 11 e 15. Ela é chamada simplesmente de Magefa, que significa praga, flagelo, epidemia. Então, quer dizer, houve uma epidemia, entendeu? Depois que Coro e seus seguidores foram punidos, o povo reclamou contra Moshe e Ararão, dizendo: vocês mataram o povo de Hashem. Quer dizer, para eles, Cora, né? E a turminha dele, que era o povo de Hashem. Os que ficaram não eram. Entendeu? Aí eles pegam e falam: vocês mataram o povo de Hashem. Por causa dessa acusação, veio a ira de Hashem. Manifestou-se uma praga e começou a se espalhar rapidamente pelo acampamento. A Torá relata que 14.700 pessoas morreram, além daquelas que já haviam morrido na rebelião de Cora, no capítulo 17 e 14. Entendeu? sim, André, agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Então, teve dois momentos. Teve um momento que ele foi engolido, né? Ele foi engolido com aquelas pessoas, né? Os manda-chuva da época, que ele conseguia atrair para ele, para o lado dele. E aí depois teve um momento do flagelo, né? Da praga, no caso. Exatamente. Então, entendi. Agora sim. Aí foi nesse momento que Arão se colocou no meio ali. No meio, que fala, né, entre os vivos, que fala, né, dá até assim uma conotação, por isso que a gente tem que ter, né, tá estudando Torá oral, senão a gente fica perdido. Que ali fala assim, que Araron se colocou entre os vivos e os mortos, né? Então, aquilo ali dá mais ou menos uma confusão. Mas ele se colocou entre os vivos e os mortos porque tinha parte do que tinham participado da praga, né, que estavam mortos já, e tinha os vivos, entendeu? Então ele correu, pegou o quetorete dele, correu e ficou com o quetorete dele entre os vivos e os mortos. Fátima, pode falar. Que tipo de praga foi essa? A Torá não descreve exatamente qual foi a natureza física da praga. O texto apenas diz uma magefá, praga, epidemia e flagelo. Começou a se espalhar pelo povo após as reclamações contra Moshe e Arão. Na numeração cristã, em algumas edições judaicas, segundo Rashi, a praga foi um castigo divino, imediato, que começou a ceifar vidas rapidamente, tanto que 14.700 pessoas morreram, além dos que haviam perecido na revolta de Cora. O Midrash descreve
um detalhe muito profundo. Quando Arão ofereceu o Keturete, o incenso, o anjo da morte argumentou que estava cumprindo sua missão. Arão respondeu que estava cumprindo a ordem de Hashem. Então a praga foi interrompida. Os sábios explicam que isso não significa uma disputa literal, mas um ensinamento espiritual. A destruição tem limites. A misericórdia de Hashem sempre pode interromper um decreto severo. A oração sincera, o arrependimento e a aproximação de Deus trazem cura. Para nós, Batinoa, a praga também pode representar coisas que enfraquecem a alma. Ressentimento, amargura, divisão, fofoca, desesperança, falta de confiança em Hashem. Assim como Arão se colocou diante entre a vida e a morte, nós somos chamados a nos colocar entre a escuridão e a luz. Escolhemos diariamente aquilo que gera vida. Não existe uma tradição única e universal que associe oficialmente um único terrelim a cada aliá da Torá. Porém, segundo o tema espiritual desta quarta aliá, os comentaristas costumam relacioná-la especialmente ao terrelim 133. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em harmonia. Este é o mais diretamente conectado. Por quê? Porque toda a tragédia de Cora nasceu da divisão, enquanto Arão representava a paz e a união. O Terrilim 133 descreve exatamente a qualidade espiritual de Arão, que amava a paz e aproximava as pessoas. O 91 também possui fortes ligações com esta aliá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como a aliá fala de proteção durante uma praga, muitos sábios recomendam o Terrilim 91 como um salmo referente de refúgio, proteção e confiança em Hashem. O 85, na linguagem da Kabbalah e do Hassidut, este salmo também se harmoniza com a aliá, porque fala do encontro entre a bondade e a verdade. Se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Arão representa exatamente essa união entre justiça e misericórdia. Se eu tivesse de escolher apenas um para Batinoa e meditar, após estudar esta aliá, escolheria o 133. Porque ele revela o remédio para o erro de Cora. Menos disputa, mais união. Menos ego, mais humildade. Menos separação, mais amor ao próximo. E isso foi exatamente o que Arão trouxe quando correu com o Ketoret e se colocou entre os vivos e os mortos. Que Hashem faça repousar sobre você a paz de Arão, o amor pela verdade e a capacidade de levar luz aos lugares onde houver escuridão. Que toda forma de praga física, emocional ou espiritual sejam afastadas de suas vidas e de suas casas, e que vocês caminhem sob a proteção do Altíssimo todos os dias de vossas vidas. Amém, ver amém. Amém, amém. Amém, amém. Desculpe, meninas, cheguei agora porque eu tive que resolver um problema na caixa e foi demorado. Qual foi a sua fonte aí, dona Fátima? Hein? A fonte, onde a senhora leu? Essa fonte é da IA. Tá bom, obrigada. Os cabalistas, né, os racídicos, mestres da Cabala e da Hassidut, vê a praga também como uma manifestação espiritual. Ela simboliza o efeito destrutivo. Por quê? Que eles veem dessa forma. Olha que interessante que vai bater junto com o que nós lemos na Paraxá. A Leshon Hará, fala negativa, a discórdia, Marloquete,
o orgulho e a separação da vontade divina. Por isso, o Ketoret simboliza Ketoret, conexão com Hashem. Foi o remédio espiritual para interromper a praga. Mais perguntas, meninas? Ângela, quer falar alguma coisa? A Camila perguntou aqui o que significa Hassidut. Não, mano, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Baruch Hashem. Foi. Então, não sei o que significa Hassidut. Hassidut? Hassidut é um termo que é usado há muitos anos. Deixa eu passar agora, Camila, o que significa. Hassidut significa literalmente piedade, devoção, bondade amorosa ou viver além da obrigação mínima. A palavra hebraica vem da raiz hebraica de hesed, bondade, amor, benevolência. Hesed, bondade amorosa. Hassid, uma pessoa piedosa, devota. Hassidut, o caminho, a filosofia e os ensinamentos da devoção profunda a Hashem. Respondido, Camila? Sim, eu mando lá no grupo, tá? Meninas, shalom, shalom, Baruch Hashem, esse foi nosso serviço da tarde. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente, né, que estiveram Shalom, aqui. shalom a todas. Que a Eterna abençoa. Beijos. Hashem abençoe cada um e sejam saudáveis, como diz Dona Fátima. Amém. Shalom, shalom a todos. Amém, amém. Amor, muita felicidade, muita alegria.